Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril, segundo informou ontem o IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua, o número de desempregados hoje está estimado em 11.349.000, menos 5,8% no trimestre e menos 24,6% no período de 12 meses. O que poderia ser uma boa notícia, na verdade, mostra também alguns outros aspectos. A informalidade no mercado de trabalho continua acima de 40%, o que ajuda a explicar parte dessa redução, e a renda voltou a cair. Como é que você vê esse compilado de dados divulgado pelo IBGE ontem, Fausto? Então, Glauco, nós estamos assistindo aí desde o processo de abertura econômica, depois do relaxamento da pandemia, né, principalmente ao longo aí de 2022, uma queda importante da taxa de desemprego, que vai se consolidando aí nesse patamar acima aí dos 10 milhões, nós estamos agora em 11 milhões, é bem provável que a taxa de desemprego ainda caia um pouco ao longo do ano, mas vai mostrando como essa taxa está caindo, né? Ela está caindo principalmente a partir de geração de emprego no setor informal e com uma renda cada vez mais baixa. Então, esse movimento da renda está, a cada mês, né, você vai assistindo uma queda da renda média do trabalho, tem a ver com a entrada desses novos trabalhadores de volta, o retorno desses trabalhadores para o mercado de trabalho, num rendimento menor do que quando saíram. Na outra ponta, a gente vai vendo como esses empregos e onde esses empregos estão sendo gerados. Eles estão sendo gerados, na maior parte, no setor do comércio e serviço, no caso do comércio, principalmente chamado comércio ambulante, o comércio informal, e do lado, do ponto de vista ali do setor de serviço, muito vinculado aos chamados setores de transporte, setores de entrega, enfim, que a gente tem acompanhado aí vários debates. Nós estamos falando muito aí também dos chamados trabalhadores de aplicativo, que vão dando um jeito aí, né? De novo, o que a gente está vendo é uma taxa de desemprego que se reduz, mas na verdade se reduz pelos bicos, né? Até porque a gente está com uma quantidade bastante grande de população aí subutilizada, são mais de 26 milhões de pessoas que não conseguem trabalhar uma jornada que garanta o seu sustento, não conseguem atingir uma renda básica, uma renda mínima ali que garanta a sua sobrevivência e por isso querem trabalhar mais. Acho que esse é um dado bastante relevante. Você abaixa a taxa de desemprego, mas na verdade uma parte dessa baixa vem com trabalhos muito precários, com trabalhos com jornadas parciais, com trabalhos que de alguma forma estão bem longe de ser o que a gente gostaria, né, e o que seria necessário para compreender de fato uma retomada econômica. Então, o que nós estamos assistindo é um realocamento, uma realocação aí da mão de obra e, de alguma forma, construindo uma nova estrutura do chamado mercado de trabalho, uma estrutura cada vez mais precária, com rendimento cada vez mais baixo e com, de alguma forma, em que você vai tendo aí uma população com muita dificuldade de garantir ali o mínimo para a sua sobrevivência. Agora, Fausto, nesse aspecto mesmo do trabalho precário, a gente tem aí o número de trabalhadores e trabalhadoras sem carteira assinada no setor privado chegando à marca de 12 milhões e meio, o maior da série histórica do IBGE, que foi iniciada em 2012, né? Só nesse ano o aumento foi de 20,8%, 2,2 milhões desse contingente. O quanto, na verdade, a gente não consegue ter um emprego decente, um trabalho, como você falou, que garanta uma estabilidade, uma segurança para as famílias, acaba comprometendo qualquer tipo de retomada da economia, já que o mercado consumidor acaba continuando ficando deprimido por conta desses rendimentos baixos desse tipo de emprego. Fausto? Bem, de um lado a gente tem a falta mesmo de rendimento, né, Glauco? A gente está assistindo uma inflação acima dos 12%, ela está corroendo o poder de compra desses salários, ou seja, esses rendimentos que vem caindo. Por outro lado, além de tudo, eles vêm perdendo capacidade de reposição do seu poder de compra. A gente tem visto ali como que, de certo modo, as próprias categorias estão com dificuldades para recompor as perdas e o trabalhador informal, o trabalhador aí sem carteira assinada, menos ainda, porque, na verdade, ele está na linha do mercado, que o mercado define, e o mercado está definindo um salário cada vez mais baixo.
menos salário na economia significa, de certo modo, uma economia que gera de maneira mais lenta, gera com mais dificuldade. Agora, além de tudo isso, esta insegurança, né, que vem a partir do trabalho informal, a partir desse trabalho sem registro, a partir de sem as proteções garantidas, não é só com relação à própria questão da seguridade social. Nós temos também um problema econômico. Para você, por exemplo, ter acesso a crédito no Brasil, é muito mais difícil você viabilizar sem um mínimo ali de condições de comprovação de renda, inclusive. E a gente vai vendo o quanto é difícil nesse setor. A gente vai assistindo, então, uma economia que vai crescendo às suas margens, né? E essa economia que cresce à margem, ela tem muito pouca capacidade de puxar, de fato, uma economia para frente, né? A gente vai vendo que tudo vai ficando lateralizado, inclusive a própria arrecadação do Estado, uma vez que boa parte desses trabalhadores estão entrando de novo no mercado de trabalho, ao estar informal, estão fora, né, de todo tipo de contribuição previdenciária, seja das empresas, seja das próprias pessoas físicas. Então, quando a gente vai olhando, a ideia dessa informalização do mercado e dessa precarização do mercado de trabalho, ela penaliza o trabalhador, mas penaliza a nossa economia, tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista da arrecadação do Estado. Então, esse novo patamar que vai sendo definido de emprego, primeiro, de taxa de desemprego alta e de uma alta taxa de informalidade, de subempregos, de precarização, de certo modo, vai reorganizando o nosso mercado consumidor de modo bastante complicado, pensando aí na recuperação econômica. E vamos juntar tudo isso também, né, Glauco, com a elevação da taxa de juros. Como a taxa de juros vem se elevando mês a mês, a gente vai vendo como essa própria recuperação que tem a ver, né, do mercado, que tem a ver com a economia, que tem a ver com a abertura aí da pandemia, ela vai perdendo força, né? E ao perder força, a gente vai consolidando aí um patamar muito alto de taxa de informalidade e de taxa de desemprego. Agora, quando você cita esses dados, Fausto, quer dizer, baixo rendimento, falta de acesso a linhas de crédito para essas pessoas que estão na informalidade, elas não contribuem com a previdência, as famílias ficam sem possibilidade de planejar o próprio futuro, isso também causa uma reorganização do mercado de trabalho, porque não atinge só os informais, acaba rebaixando, em geral, o nível salarial, inclusive dos próprios trabalhadores que estão no mercado formal, já que existe um contingente de mão de obra muito grande disponível a trabalhar em condições muito ruins, Fausto? Sem dúvida, né, Glauco? A gente vai vendo normalmente aí um aumento da taxa de rotatividade, a gente vai vendo aí uma substituição de trabalhadores que estavam com mais tempo, né, nas empresas por trabalhadores novos, que vêm com condições novas e condições mais precárias. A gente vai olhando ali um mar de gente que, na verdade, vai ficando aí no chamado exército de reserva, né? Quando a gente vai olhando tudo isso tudo vai pressionando o mercado de trabalho para baixo. A gente vai vendo, na verdade, o inverso do que a gente viu em outros momentos, quando a gente estava com uma taxa de desemprego muito baixa, ali lá por em torno de 2010, 2015, né? Esse período todo aí que o Brasil figurou aí com uma taxa de desemprego em média 5%, em que você tinha aí sim o mercado de trabalho puxando para cima, né? Puxando salários, puxando novos postos de trabalho, trabalhando com uma outra dinâmica e que de alguma forma puxava a economia para frente. Agora nós temos uma estrutura que de certo modo vai de encontro ao projeto político que está aí. É um projeto que de alguma forma aumenta a rentabilidade das empresas, mas aumenta a rentabilidade das empresas por meio da superexploração. Então a gente tem de um lado ali uma camada de trabalhadores que cada vez vai ficando menor no setor formal, uma imensidão de pessoas que estão aí na informalidade, vão vivendo aí das possibilidades aí dessa economia que vai se gerando à margem, e de outro lado você vai tendo grupos que vão se apoderando cada vez mais da riqueza e vão ampliando ainda mais o seu rendimento. Vis-à-vis aí o que a gente está vendo em todo o sistema de privatizações, olhando a divisão dos dividendos aí dos acionistas, tudo isso a gente está assistindo no Brasil, que vai se constituindo um Brasil cada vez mais desigual, um Brasil que cada vez mais prioriza um determinado grupo da população em detrimento da grande maioria que vai se virando, vai vivendo aí de acordo com as possibilidades por meio de trabalhos muito informais, muito precários, por meio do bico, né? Que de alguma forma vão tentando sobreviver.
quando a gente fala de fatores que puxam o rendimento para cima, a gente lembra no passado recente, quando existia, por exemplo, a política de aumento, de valorização do salário mínimo, tínhamos ali o piso nacional, na verdade ele empurrava também os outros salários para se valorizarem também, mesmo aqueles acima do salário mínimo, Fausto, e aí criava ali, fortalecia esse ciclo virtuoso, mas isso também acaba mostrando que vai ser necessário pensar no arcabouço de políticas públicas integradas para promover essa recuperação do mercado de trabalho no futuro, já que nós já vimos que o mercado sozinho não dá conta disso, muito pelo contrário, acaba aprofundando as desigualdades? Sem dúvida, Glauco. Primeiro, nós vamos precisar pensar em mudar o projeto de desenvolvimento que está aí. O projeto de desenvolvimento que está aí é um projeto que prioriza poucos, e ao priorizar poucos, prioriza determinados grupos, inclusive. Nós precisamos pensar um projeto de desenvolvimento que abarque o conjunto da população brasileira. Segundo, é fundamental que a gente reestruture o nosso processo de desenvolvimento a partir da renda, né, a partir da redução da desigualdade, e que, de alguma forma, vá subindo os de baixo, para que cada vez mais esse mercado consumidor vá se ampliando, e ao se ampliar esse mercado consumidor, você vai realocando aí todos os sistemas e vai ampliando as camadas ali que vão se aproveitando desse crescimento. O nosso problema hoje é que mesmo quando o Brasil cresce pouco, mas quando ele cresce, ainda quem se apodera desse crescimento são pequenos grupos cada vez mais concentrados. É fundamental que a gente mude isso e, de alguma forma, isso passa pelo mercado de trabalho. Passa também por um reolhar ali sobre as estruturas do próprio mercado e a construção de direitos trabalhistas, né, como direitos sociais. Nós precisamos garantir que o conjunto dos trabalhadores, independente da forma do seu vínculo, né, garanta o mínimo, né, tenha direito à aposentadoria, tenha direito à proteção social, tenha direito a um seguro-desemprego, né, tenha direito a uma licença maternidade. Nós precisamos avançar para uma sociedade que garanta jornada, né, pensado, você vai imaginar que tem trabalhadores hoje que trabalham 15, 16 horas por dia, que não tem finais de semana. Na verdade, o que a gente vem assistindo a partir desde a reforma trabalhista e do desmonte dos direitos trabalhistas, é que a cada nova medida que sai sendo publicada, você vai percebendo que ela vai beneficiando alguns grupos empresariais no sentido de aumentar a exploração do trabalho, quando, na verdade, a gente deveria, ao contrário, ampliar a distribuição de renda, ampliar aí a distribuição dos ganhos e não concentrar como a gente vem concentrando. Para tudo isso, não há a menor dúvida que não é este projeto de governo, não é este projeto de Brasil que está aí, mas sim outro que precisa ser recolocado de alguma forma aí para a gente pensar um futuro diferente para o nosso país e principalmente para aqueles que vivem do seu trabalho. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.